Deus te abençoe, tá, amiga? Amém. Bom dia, igreja. Confesso para vocês, para mim é um grande desafio estar com vocês nessa manhã, mas também motivo de muita alegria. Como a Lu falou desde o início, né, os detalhes, os desafios são detalhes diante daquilo que o Senhor já tem feito e realizado nas nossas vidas nesse dia. Amém? Bom, eu sou terapeuta integrativa. Eu faço um trabalho específico com mulheres, né, ajudo mulheres na área emocional, ajuda a tratar feridas emocionais, traumas, e a parte física eu ajudo utilizando as mãos para aliviar o estresse através das massagens. Faço massagem relaxante e massagem terapêutica também. Então, esse é um conjunto, né, como a Carla já falou, conjunto que a gente ajuda a pessoa na saúde física, na saúde mental. E vamos também estar sendo ajudadas hoje na área espiritual. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo num completo, né? Não apenas cuidar de uma área e deixar ali a desejar em outras. O Senhor tem nos dado essa condição, essas oportunidades de nos ajudar por completo, corpo, alma e espírito. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, falando sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Queria falar com vocês um pouco a respeito da vida de Noemi. A respeito da... desculpa, gente, perdão, pode se sentar. Perdoe-me. Foi no automático. Falando um pouco sobre saúde mental, sobre saúde emocional, eu queria compartilhar com vocês sobre a vida de Noemi. Né, no livro de Ruth, vai falar sobre Noemi. Noemi, esposa de Elimeleque. E ali ela... habitando em Belém, junto com seu esposo, seus 2 filhos. Chegou um tempo ali em Belém que houve fome, né? Houve fome na cidade, e eles precisaram sair dali e foram habitar em Moabe. Chegando em Moabe, o esposo da Noemi, Elimeleque, ele morreu, ele faleceu em Moabe, e ali ficou Noemi junto com os seus 2 filhos, que conheceram 2 mulheres moabitas, uma se chamava Ruth, a outra órfã, e ali eles se casaram com elas, né? Se casaram com Ruth e se casaram com Orfa. Conviveram juntos ali, Noemi, com seus 2 filhos e as suas 2 noras por 10 anos. E nesse período, morreram os 2 filhos de Noemi. Ficando Noemi ali, né, desamparada, é onde a gente entra aqui num processo das feridas emocionais de Noemi. Ela sai da terra dela, ela vai habitar numa terra estranha. Ali os filhos se casam com mulheres moabitas, mulheres que ali a terra, né, tinham aquela rivalidade em que eles não se davam bem. Ela ali em Moabe perde o esposo, perde os 2 filhos e se dá início ali a um processo de dores, de feridas na vida da Noemi, né? Um processo ali em que ela começa a gerar nela o desamparo, abandono, o desespero por estar só, estar numa terra que não era a terra dela. E nesse meio termo, lá, junto com as suas noras em Moabe, ela ouve falar que Belém tinha voltado a dar pão, tinha voltado a dar a colheita, né? A seara, a cevada ali, porque tinha cessado aquele período de fome. Então, ela, através dessa notícia, ela decide voltar para a terra dela. E junto com ela vêm as 2 noras. As 2 noras dela acompanham ela. Só que chegando ali no caminho, de volta para Belém, Noemi, ela vai se despedir das 2 noras. Ela vai dar liberdade para aquelas noras voltarem para a terra da sua mãe. E ali elas choram, elas resistem, né? Elas não querem voltar. E aqui no finalzinho, no versículo 12 do capítulo 1, ela fala para elas, né, que é para que elas se despeçam dela ali, porque ela já estava velha demais. E ali ela deu a entender de que ela já não queria mais a companhia de ninguém com ela. Já estava passando um processo de luto, ela estava vivendo um processo ali de dores, de abandono, de medo, que estava retornando para a cidade dela, mas não sabia o que seria da vida dela dali para frente, né? Já estava sem o marido, sem os 2 filhos. E naquele período ali, ela fala para as noras, já estou velha, e se despede delas. Só que a órfã, que quer dizer, o nome de órfã quer dizer aquela que volta para as costas, aquela que volta para trás.
ela se despede, ela beija ali Noemi, que Noemi significa suavidade, leveza, e Ruth, que significa amiga, companheira e fiel, ela ali decide permanecer com Noemi. A gente percebe aqui em aspectos emocionais que Noemi ela deveria estar enfrentando ali um processo de depressão. Por quê? Era um período que para ela já não havia mais esperança nenhuma. E ela decidiu ali dispensar as suas noras, dando uma possibilidade, né, de recomeço para as suas noras, e decidiu ali permanecer só. Só que Ruth, sendo amiga e companheira fiel de Noemi, ela percebeu esse estado emocional de Noemi, de fragilidade, de estar ali se sentindo, né, depressiva, apreensiva com o que ela iria encarar na cidade dela, voltando para Belém. E a Ruth decide ficar com Noemi. E aqui no versículo 16 do capítulo 1, no finalzinho, a Ruth ela decide, né, permanecer com Noemi, ela continua caminhando com Noemi. E no versículo 16 do capítulo 1, ela fala para Noemi: onde quer que você fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A partir daquele momento, a Ruth, ela entende, ela percebe que precisa ser ligada ali entre as duas, uma aliança em Deus. Né? A Ruth, como moabita, ela não servia a Deus, ela não conhecia Deus, mas através de Noemi, ela teve essa oportunidade de conhecer o Senhor e de servir ao mesmo Deus que Noemi servia. Então, ali ela decide iniciar uma nova caminhada junto com Noemi. Apesar de Noemi estar enfrentando aquele processo que ela estava vivendo de luto, né? Ela saiu, voltou para a cidade dela pobre. Já saíram pobres porque saíram na escassez, né? Saíram com fome. Mas retornou para a cidade delas pobre, em luto, desamparada, vivendo um processo de solidão, com raiz de amargura e sem esperança nenhuma de deixar um legado. Quando ela retorna para Belém, que ela chega na cidade, que as pessoas sabem que Noemi está voltando, se compadecem dela. E ali ela fala: não me chame mais de Noemi, e sim de Mara. Por quê? Por causa da amargura de alma que ela estava voltando, retornando para a cidade dela, com saudade, né, da cidade, com saudade do povo, mas com aquela amargura de alma, porque tinha vivido esse processo todo fora da terra dela, fora das pessoas de convívio dela. Então, para ela foi um processo muito difícil. E ela retomou, quando retomou, que as pessoas foram acolher, naquele momento ela conseguiu expor aquela raiz de amargura que ela estava sentindo. Então, ela fala: não me chame mais de Mara, e sim de amarga, por causa do processo em que eu tenho vivido. E aqui a gente começa a observar um pouco algumas feridas que eu vou trabalhar um pouco com vocês aqui no aspecto de escuta terapêutica. Quando a gente, né, trabalha nas sessões na área da terapia, a gente trabalha com 5 feridas emocionais. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco de cada uma delas. Nós temos aqui a ferida da rejeição, a ferida do abandono, ferida da humilhação, da traição e a ferida da injustiça. No aspecto da ferida, aspecto mais elevado da ferida da rejeição, a pessoa ela se considera uma pessoa inútil. Ela acha que nada que ela faça tem utilidade para os outros. Se considera sem valor, prefere ficar escondida no seu mundinho para não sofrer. Tem muito medo de ser considerada para os outros pessoa sem valor. Não quer conviver com pessoas à sua volta, porque, afinal de contas, ela está ali num aspecto de ferida de rejeição. Então, quanto menos pessoas estiver à volta dela, melhor. Ela sempre dá respostas como: não precisa. Ou então: não, eu não quero. Geralmente, quando criança, já ouviu seus pais ou familiares dizer: não sei para que você fazer isto, não vai dar em nada mesmo. Quanto de nós, né, que já não passamos por isso em fase de infância, já tem, né, convivendo aquele complexo de rejeição, aquela ferida da rejeição, ainda ouvindo de pessoas próximas de nós, né? Não adianta fazer porque não vai dar em nada mesmo. Para que tentar fazer essas coisas se não vai dar resultado nenhum? Então, esse é um dos aspectos da ferida da rejeição. Trazendo o aspecto da ferida do abandono,
que aqui se identifica bastante com o que a Noemi passou, né? Os aspectos do abandono. A pessoa vivencia também a ferida da rejeição. Ela acredita não ter o suficiente. Para ela nada está bastante. Sempre fica aquele vazio. Sempre algo assim que no interior dela precisa ser saciado com algo mais. Para ela nunca nada está suficiente. Ela acredita que se julgar incapaz de chegar a algum lugar é mais importante do que ela acatar sugestões dos outros. Então, o abandono sempre traz para a pessoa isso. Ela se isola, ela se fecha, e ali aceitar sugestões das pessoas, aceitar diálogo das pessoas se torna mais difícil. Por quê? Porque medo e tristeza são aspectos que prevalecem bastante dentro da pessoa que tem aspecto de ferida do abandono. Então, para ela, quanto mais medo, quanto mais insegurança, quanto mais triste a pessoa se sentir, menos ela tem aquela oportunidade, ela tem aquela condição de se abrir com o outro. Então, ela se fecha. É a famosa pessoa que a gente fala que se fechou no seu casulo. A pessoa está ali fechada no teu mundinho, no teu casulo. Geralmente, são pessoas que têm os aspectos da ferida de abandono e também da rejeição. A pessoa, quando se sente rejeitada, a tendência dela é o quê? Se fechar. A gente fala, fulano se fechou para o mundo. Por quê? Porque dentro dela, ela está carregando esses aspectos de feridas de abandono e de rejeição. Nos aspectos mais elevados da ferida da humilhação, a pessoa ela se sente envergonhada o tempo todo. Tem vergonha de tudo. Acredita que cuidar de si mesmo deixará de ser útil para os outros. Por isso, é a questão do isolamento para quem tem a ferida da humilhação. Ela se isola, abre mão dela mesma para não deixar de ser útil para os outros. Acaba esquecendo dela, né? Aquele tipo de pessoa que esquece de si mesmo, porque sempre tem que ser útil para os outros. É o aspecto da pessoa que tem a ferida da humilhação. Quanto mais a vida para ela se tornar um peso, melhor ela se sente. Evita falar com os outros, evita se expressar com medo de passar vergonha ou de envergonhar os outros à sua volta. Aquele tipo de pessoa que às vezes você quer ouvir uma opinião, você quer ouvir a pessoa se expressar e ela, por medo, ela gera um bloqueio dentro dela e ela tem essa dificuldade de se expressar para os outros com a vergonha de estar sendo envergonhada ou de envergonhar aqueles que estão próximos dela. Esses são aspectos da ferida de humilhação. Nos aspectos mais elevados da ferida da traição, a pessoa é controladora. Geralmente, quem trai, quem é traído, ela já fica com aquela resistência de não gerar confiança nos outros, porque se em algum momento da vida ela já perdeu a confiança de alguém, ela já se fecha ali e para ela ninguém mais é confiável. É uma pessoa que vive desconfiando de tudo e de todos. Aquele tipo de pessoa que você, às vezes, se aproxima para que ela tenha a oportunidade de falar dela, de se expressar, e ela, por já ter sido traída em algum momento da vida, ela se fecha. E aquela ferida, ela vai, perpetuando ali, muitas das vezes, pela vida toda da pessoa. Por quê? Porque ela sempre vai lembrar que um dia, em algum momento, ela confiou em alguém e ali ela foi traída. Então, essa pessoa que tem os aspectos da traição, ela anda sempre desconfiada. E ela dificilmente ela consegue se abrir para alguém. Uma pessoa que vive o tempo todo fechada, ali retraindo as suas emoções, porque tem medo de falar, de abrir o coração e acabar sendo julgada pelos outros. A pessoa com um aspecto mais elevados aqui na ferida da traição, ela tem a força como uma característica comum. Tem personalidade forte, é veloz, ágil, criativo em suas ações. São competidores, ativistas, aquele tipo de pessoa que para esconder o que está passando por dentro, ela está o tempo todo ali, agitada, sempre fazendo as coisas, sempre proativo para as coisas, mas no fundo, dentro do seu interior, ali se sentindo vazia, porque não tem confiança em abrir o teu coração para os outros. Ela é uma pessoa que mostra para os outros sempre capacidade. É o tipo de pessoa que quer mostrar para os outros que é sempre capaz. Não, eu sou capaz de fazer. Pode dar para eu fazer isso porque eu dou conta.
Eu faço, eu consigo, eu dou resultado. Por quê? Pela desconfiança de conviver com outras pessoas, ela acaba querendo resolver tudo sozinha. E vai guardando dentro dela também esses aspectos. Deixa de ter companhia, deixa de trabalhar em equipe muitas das vezes. Quantas pessoas a gente não percebe que tem a resistência do trabalho em equipe porque não confia nas pessoas que andam à tua volta, não confia nas pessoas que andam ali ao seu redor. E ali cada vez mais ela vai tentando mostrar que faz, que é capaz, que realiza as coisas, que não precisa contar com os outros para fazer as coisas, mas no fundo, está escondendo um aspecto dentro dela interior de ferida de traição. Os aspectos mais elevados da ferida da injustiça, a pessoa geralmente busca ser rápida e eficiente no que faz. É um pouco parecido aqui com o aspecto da traição, Mostra ser sempre eficiente. É o tipo de pessoa que quer sempre dar resultados eficazes. Prefere dizer que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que consegue resolver tudo sozinha, ao ter que encarar, vasculhar o seu interior para encarar os problemas e, assim, evitar mais sofrimentos. Muito de nós, a gente, quando passa essa ferida da injustiça, a gente prefere maquiar as coisas que nos aconteceram para não ter que encarar realmente de verdade os problemas em que nós precisamos enfrentar. Faz sempre tudo só e acaba não sendo justo com ele mesmo. Faz tudo muito sozinho e acaba se sobrecarregando por conta de não contar com as pessoas para lidar com seus afazeres no dia a dia. É um pouco parecido aqui com o aspecto da traição, Justiça em traição tem um pouco algo com relação a isso aqui de finalidade, de afinidade, perdão. E para a gente fechar um pouco essa parte aqui dos aspectos, eu queria compartilhar com vocês recente um caso de uma senhora, ela já está na melhor idade, ela acho que fez 63 anos. E ela me procurou, a gente conversando, fazendo algumas avaliações, ajudando ela a identificar essas feridas emocionais. Ela contou um pouco da história dela. E a história dela de vida sempre foi uma mulher sozinha, solteira, cuidou da mãe, cuidou dos irmãos, ela é a irmã mais velha. E no processo dela ali, de histórico familiar, ela sempre ouviu desde criança a mãe, os irmãos, os coleguinhas de escola falar para ela que ela não ia ser nada na vida, que ela não ia dar para nada, que ia ser uma pessoa que ia viver a vida toda só, porque era uma pessoa lerda, porque era uma pessoa lenta. Ela falou que em uma determinada época da vida dela, ela ouvia muitas pessoas falarem: não sei para que você quer casar, vai querer construir família como? Você desse jeito, toda lerda, toda atrasada. Não tem condição de você construir família se você não tem habilidade para as coisas. E ali no decorrer da vida dela, dos anos de vida, ela foi guardando esses aspectos aqui, de rejeição, de abandono. Ouviu, acatou e guardou as coisas que ela recebia da família, as coisas que ela ouvia falarem a respeito dela. E ela agora, com 63 anos, já adulta, ela se converteu aos caminhos do Senhor. Ela hoje é uma serva do Senhor. E ela, acho que depois dos 50 e poucos anos, ela conheceu um irmão na igreja. E aí esse irmão gostou dela, pediu em namoro. E ela passou mais ou menos uns 5, 6 anos com ele, nessa resistência de abrir o coração, de se entregar. Porque ela dizia que todas as vezes que ela sentia aquele desejo de entregar o coração dela para viver a experiência, ela lembrava dessas coisas que ela ouvia a mãe falar, que ela ouvia os irmãos, os coleguinhas de escola zombando ela, de que ela ia ficar para titia, ia ficar sozinha a vida toda, porque era uma mulher que era apagada, uma mulher que aos olhos dos outras pessoas, as pessoas não iam gostar dela, ela não ia conseguir ninguém que gostasse dela, e assim ela carregou isso durante a vida dela toda. E ela me procurou porque esse namorado dela, ele esperou uns 5, 6 anos namorando, eles noivaram, e ele aguardando ela dar uma resposta para o casamento. Ele ficou mais ou menos uns 6 anos aguardando ela dar essa resposta, e ela ali nesse processo interior, com muita vergonha, com medo de se expressar, de se abrir para as pessoas, e ela não conseguia colocar aquilo que ela estava sentindo, que era uma mistura, das coisas que ela ouviu, que ela guardou na mente dela ali trabalhando, dizendo para ela que ela não seria capaz de ser feliz, que com a idade que ela estava, com 63 anos, por que ela ia agora pensar em casar, construir família, se foi algo que ela nunca conseguiu ter
durante a vida dela toda. Então, já estava numa idade que já bastava, já não precisava mais viver esse momento de ser feliz, né? E ela nesse conflito, nós conversamos, né? Eu consegui identificar algumas dessas feridas, nós conseguimos resgatar algumas dessas feridas, né? Através das técnicas que a gente usa. E, por final, no último dia que nós conversamos, eu perguntei a ela, eu falei, qual a tua maior dificuldade hoje? De você despertar esse desejo de ficar no teu coração, de você seguir em frente, de você realizar esse sonho na tua vida. Aí ela começou a chorar, né? Chorou bastante. Ela falou assim, agora, conversando com você, né, depois que eu consegui colocar 63 anos da minha vida para fora, diante de tantas as coisas que eu guardei esse tempo todo, agora eu percebo que nada mais me impede. Eu falei, então, que Deus te abençoe e vai ser feliz. Vai cuidar da tua vida, né? Vai realizar os sonhos que Deus ainda tem, os propósitos, os planos que Deus ainda tem para realizar na tua vida. E aí, depois de 15 dias, acho que entre 15 e 20 dias depois, ela me mandou um zap, dizendo que quando ela chegou em casa, encontrou o noivo, falou que aceitava o casamento. Gente, ele desesperado, ele foi para cartório, ele deu entrada no casamento. Nesse período aí de entre 15 e 20 dias, ele já estava ali resolvendo a questão do casamento. Por quê? Por causa de uma vida toda, gente, que ela paralisou. Que ela alimentou muito mais as feridas, as coisas que falavam a respeito dela do que aquilo que realmente ela era. Aquilo quem ela realmente era em Deus. E em uma das nossas conversas eu falei, você é filha de Deus agora. Você serve ao Senhor. O Deus que não tem idade, não precisa você estar com 15, 18 anos ou com 60 anos para o Senhor realizar aquilo que Ele tem como sonho na tua vida. E ali o Senhor deu a ela essa oportunidade, eles já se casaram. E uma das coisas que ela falou comigo quando ela saiu, falou, Kelly, será que é vergonha eu querer fazer a minha festa de casamento? Eu falei, claro que não. Não só é bom para você, como você deve realizar esse sonho. E aí ela falou assim, a gente não vai poder realizar agora, né? Por questões financeiras, mas assim que a gente casar, o nosso primeiro propósito juntos vai ser a gente começar a juntar o dinheiro, organizar a nossa vida financeira para a gente juntos realizar esse sonho, que é um sonho dela e que também é um sonho dele. Casar na igreja, ter festão. E a história dele é um pouco parecida com a dela. Ele ouvia muito da família falar também. Cara, tu já está velho. Tudo bem que vai casar, mas vai casar para querer ter festa? Isso é coisa para jovem, isso é coisa para gente que está sonhando a vida toda com essas coisas. Vocês não têm mais tempo para isso, não. Já casou, já está suficiente. Ela, não. Nós casamos, o Senhor está nos dando uma oportunidade agora. Nós estamos recomeçando a nossa vida agora. Então, a gente vai juntar o nosso dinheirinho e nós vamos realizar juntos o sonho que nós temos em Deus. Por que eu estou comentando isso com vocês, gente? Porque a gente acha que chega a um determinado período, né, na nossa vida, que a gente chega a uma determinada faixa etária em que as coisas elas não acontecem mais na nossa vida. Já vivi tudo que eu tinha para viver até hoje. Então, já estou bem, estou feliz, estou satisfeita, estou realizada com o Senhor, né? Muitas de nós acabam falando aqui, já construí família, já tenho os netos, já está todo mundo crescido, criado. Mas a gente tem que entender uma coisa, que quando a gente consegue, em Deus, identificar essas feridas, que muitas das vezes ali ainda nos sondam, nos sondeiam, mesmo a gente na casa de Deus, a gente ainda passa por esses processos de lembrar de coisas, de viver situações que deveriam estar no nosso passado. Mas, infelizmente, muitas das situações ainda nos acometem, nos acompanham até os dias atuais, porque a gente, liberando essas coisas todas, colocando diante de Deus todas essas coisas que a gente vive, que a gente carrega, que a gente guarda, quando aquilo é liberado de dentro de nós, né, aqui na ajuda terapêutica, ela pôde liberar isso, em questão de 4, 6 semanas de acompanhamento, ela conseguiu liberar uma boa parte. Mas nós aqui no dia a dia, né, como família de Deus, nós podemos também trazer essa pessoa que está do teu lado aí como uma escuta terapêutica para você. Não necessariamente, o tratamento terapêutico ajuda muito, mas não necessariamente você precisa e tem que ir para uma terapia para você abrir coisas que estão guardadas dentro de você, carregando com você esse peso, esse fardo durante toda a sua vida e você deixando de ter a oportunidade de se abrir com essa pessoa que está do teu lado. Essa pessoa que pode ser tua companheira em oração, essa pessoa que pode ser considerada ali uma escuta terapêutica, porque só o fato de você falar,
de você conseguir tirar aquele peso das tuas costas, você colocar aquilo para fora, já é uma maneira de você estar falando para o Senhor, Senhor, a casa aqui já está sendo preparada para o seu agir. Então, independente da idade, seja você com 15, com 20, com 60, com 80 anos, ainda dá tempo da gente pedir ao Senhor, da gente se permitir. O Senhor vai escolher a nossa casa interior. E ainda assim, nos tempos atuais, independente do que você esteja vivendo, independente das tuas limitações, o Senhor assim ainda trazer um tempo novo para a tua vida. Porque enquanto nós temos vida no Senhor, nós temos esperança nele. Nós estamos vivos, né? Como foi feita aqui a respiração, aqui no início, né? Fôlego de vida, a gente coloca a mão no nosso coração, está batendo, nós temos batimentos cardíacos, é o Senhor trazendo fôlego para nós. Então, enquanto tivermos vida, nós vamos ter esperança no Senhor. Isso não nos impede da gente deixar de realizar os nossos sonhos em Deus. Então, a gente tem vivido num processo, né? A diaconisa Lu falou aqui no início, e a Carla também complementou. É uma questão de que independe de idade, é o tempo de processo que você decide se submeter com o Senhor. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, esse dia, né, que o Senhor tem nos dado para a gente aprender mais dEle, mais uma oportunidade para a gente colocar as nossas emoções, as nossas feridas, as nossas dores, o que tem nos limitado. Esse é um momento até para a gente fazer uma reflexão também. O que tem nos limitado nesse dia de hoje? Né? Nós que alcançamos já a melhor idade, o que nos limita hoje? O que nos paralisa hoje? Será que é o dinheiro, é o salário que a gente gasta com medicamento, que às vezes fica reclamando, poxa, final do mês meu dinheiro eu recebo, vai todo para remédio, não consigo usufruir com nada, é tudo para medicamento. Eu ouvi recente de uma senhora, estava fazendo uma massagem relaxante nela, e a gente conversando um pouco, aí no meio da conversa, eu não sei o que eu perguntei, ela falou assim, minha filha, eu tenho esperança para essas coisas, mas não, já estou esperando o dia da morte. Estou esperando já o dia da morte mesmo, já vivi tudo que tinha que viver na minha vida. Eu falei, como assim? O Senhor deu fôlego, o Senhor deu vida. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele é que dá vida e Ele é quem tira a vida. Enquanto a gente estiver vivo, mesmo com as nossas limitações, não cabe a nós desejar o dia da morte, porque a gente acha, que a gente acredita que já viveu tudo nessa vida. O Senhor é quem sabe quais são os planos e quais são os propósitos que Ele tem a respeito de nós. Né? A Bíblia vai falar que são planos de paz, para nos dar o fim, assim o fim que nós desejamos. Então, não é porque já viveu tudo na vida, que a vida parou, estacionou, aí vai ficar ali adoecendo, sem atividade física, né, Carla? Ali adoecendo, esperando o dia da morte, porque já viveu tudo nessa vida. Não, gente. Enquanto a gente tem vida, a gente tem esperança em Deus. Né? A palavra de Deus, ela vai nos falar que a nossa mente em Cristo Jesus, ela precisa ser renovada todos os dias, para que ainda assim nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, não é como a gente quer que as coisas funcionem. Já vivi, o meu tempo está suficiente, morrer agora, morro feliz. Você ainda está vivo. Então, se ainda está vivo, dá possibilidades e oportunidades de viver, de alcançar muito mais em Deus. Amém? Eu queria falar um pouco aqui a respeito do gerenciamento emocional, que é algo também que a gente, quando trata nessa parte das feridas, identifica as feridas, e às vezes vocês podem estar me perguntando, tá, Kelly, você falou tudo isso, identificamos as feridas, mas vamos fazer o que com tudo isso? É a hora que a gente faz o gerenciamento, né? Aqui no livro de Ruth, Noemi, quando Ruth fala para ela que vai para a rua, vai para o campo, para colher a seara, né? Para colher o alimento. Noemi, ela guarda a Ruth o dia todo fora, ela fica aguardando Ruth voltar. E eu aqui conjecturando, né? Eu pensando, enquanto eu estava fazendo o esboço, a expectativa de Ruth, a expectativa de Noemi, em ver Ruth passar o dia todo fora e voltar. Como será que Ruth vai voltar? Será que vai trazer alguma coisa? Será que vai voltar com algo? Ela gerou dentro dela aquela expectativa, né? E Ruth, quando volta, que ela relata para Noemi que ela encontrou Boaz no campo, ela volta com seara, ela volta com alimento, e quando ela relata ali tudo que aconteceu no campo durante o dia, Noemi, ela glorifica a Deus. Ela fala para Ruth,
Bendito seja o Senhor, glorificado seja Deus, porque usou de benevolência para conosco. Então, ali ela volta a ter aquela esperança que ela tinha perdido quando ela entrou na cidade. Ela entrou na cidade ali, abatida, cansada, sobrecarregada, sem esperança dos dias que viriam. Quando ela percebe que o Senhor usou de benevolência para com elas, ela volta a ter aquele ânimo de alegria e de esperança no Senhor. E que assim nós possamos fazer com as nossas vidas, independente desse meio termo aí, desse período que vivemos, porque todos nós passamos por luto, por sofrimento, por períodos de desamparo, de desespero, de abandono, mas que isso não seja o que prevaleça, que permaneça no nosso coração. No nosso interior precisa permanecer e prevalecer as benevolências de Deus nas nossas vidas. Amém? E eu queria só para a gente... Eu estou aqui. Aqui é tanta coisa para falar, eu estou com dinheiro no relógio. Eu queria só para a gente fechar esse momento da parte do gerenciamento, trazer um significado para o que é gerenciamento emocional. Gerenciamento emocional é identificar e saber lidar com as nossas próprias emoções. Usar aquele equilíbrio dosador que nos dá na medida certa para não nos sobrecarregarmos e não lançarmos sobre os outros o que aquilo primeiro precisa ser resolvido em nós. Isso é o gerenciamento emocional. É a gente identificar as dores, é a gente identificar as feridas, identificar qual o processo que nós estamos experimentando, mas em Deus a gente ter essa oportunidade de fazer esse gerenciamento para a gente não permanecer com a vida amarga. Noemi poderia aqui, poderia continuar com a vida amarga, sem esperança, sem expectativa, porque para ela as circunstâncias atuais já estava tudo perdido. Não tinha legado, não tinha ninguém que pudesse olhar por ela. Ruth poderia dar continuidade à vida, mas isso não garantia ela de que ela fosse ser ali respaldada por causa de Ruth. Mas a gente vê o processo, a história delas aqui, que Noemi ela conseguiu instruir Ruth, ela conseguiu instruir Ruth no processo, ela voltou a se alegrar, retomou o ânimo, se alegrou, ainda na melhor idade. Ela teve condições de instruir Ruth, e o final da história é o final que nós conhecemos, que Ruth se casou, ali teve um filho, e Noemi ela pôde desfrutar ainda de cuidar dessa criança. Ou seja, a gente aprende mais um processo aqui lindo de Deus, que é o processo da adoção. A Ruth ela foi adotada por Noemi como filha, e esse neto foi um neto que trouxe a esperança do legado de Noemi, que no final de Ruth aqui o capítulo vai dizer, que as mulheres falam para Noemi, que a Noemi teria uma pessoa agora que iria cuidar dela em fases mais avançadas, que seria o neto, um neto adotado, que veio a partir de uma ligação de amor. Que nós possamos ter também essa ligação de amor um pela vida dos outros. Você se encontra na melhor idade, a sugestão que eu trago para você nessa manhã é que você adote um filho espiritual em amor. Que você se levante desse tempo aí abatido, apático, cansado, de questionamentos para o Senhor. Por que a minha família me abandonou, Senhor? Por que meus filhos se casaram? Está cada um vendo a tua própria vida. Estou aqui sozinha. Ó céus, ó vida. Abandonada, sem ninguém. Você tem a casa do Senhor. Você tem filhos espirituais para adotar aqui. Amém? Você é uma intercessora, aquela que o Senhor levantou ainda na melhor idade, para se colocar como um canal abençoador de vidas. E para poder também compartilhar da experiência de vida que vocês viveram. Que a nossa caminhada, gente, não é caminhada só para poder trazer lamentações e dores, não. Caminhada para a gente trocar experiência daquilo que nós vivemos com o Senhor. E que você coloque esse desejo no teu coração de adotar um intercessor. A gente tem departamentos aqui de crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, adultos. Muitos de nós precisando ainda desfrutar das experiências que o Senhor já passou com cada um de vocês. Que vocês possam nos adotar e assim em oração, continuar conosco essa caminhada de fé que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Amém? Só para a gente fechar esse momento, eu queria compartilhar com vocês Isaías 53, o versículo 4 e o 5, que vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluias. Nós possamos nesse dia receber do Senhor mais essa oportunidade de declarar a Ele que nele nós somos sarados e que não são dores, não são enfermidades, não são doenças físicas e nem doença na alma que irão paralisar, impedir aquilo que Deus tem como propósito ainda para cumprir na vida de cada um de nós. Amém? Deus assim os abençoe, rica e abundantemente. Tá bom demais. Vem aqui, uma lembrancinha também. Vê o nome se está certo, que eu, ó, a foto ali, ó. Eu gosto disso, gente, que eu sou bem clara. A foto aqui, ó. Vamos orar por ela também, né? Porque Deus, assim, ela falou, ai, Lu, ai, vamos orando, Kelly. Não fique igual a mim, não. Medrosa. Né? Porque Deus, a gente sabe que não somos nada, mas é Deus que vai capacitando, né? Vamos estender as mãos para cá. Senhor amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pela vida da Kelly. Obrigada, Senhor, porque Tu tens usado, Tu tens levado, Senhor, ela como canal de tantas pessoas que necessitam. Obrigada pelas respostas de oração, obrigada por esse amor, por ela ter o temor do Senhor, Pai. Que ela continue com esse coração aberta, Senhor, para Ti. Senhor, que ela continue sendo esse canal, Senhor. Em nome de Jesus, amém.